Que a paz do Senhor possa reinar no seu coração hoje e sempre. Hoje vamos falar sobre um assunto delicado, mas que é de grande importância e com certeza vai abençoar a sua vida. O tema de hoje é sobre o adultério. Iremos ver o que a Bíblia diz sobre isso, alguns exemplos e o que fazer para não cair nesse erro que pode causar grandes destruições no casamento, na família e até mesmo na sociedade. Então assista esse vídeo até o final e deixe também seus comentários, que é muito importante para nós. Antes de prosseguirmos, peço que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações para que você seja sempre avisado a cada novo conteúdo que eu postar, ok? Então agora, vamos à mensagem. O casamento foi a primeira instituição criada pelo Senhor. Deus tem tanto prazer no matrimônio entre um homem e uma mulher, que o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus foi num casamento. João capítulo 2, verso 11. E também no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 22, diz assim: Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 18, 22. E é claro, meu irmão e irmã, que isso vale também para o marido. Então a Bíblia é clara em nos mostrar que Deus sempre foi a favor do casamento e sempre será. Porém, não podemos ignorar que do outro lado existe um mal que odeia a família e o matrimônio. Sim, estamos falando do próprio Satanás. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, o Senhor Jesus disse que o ladrão só vem apenas para furtar, matar e destruir. E, infelizmente, o inimigo tem trabalhado para causar separações e divórcios, trazendo muito sofrimento para as famílias. Tudo isso por conta do adultério. Essa prática se concretiza quando alguém que é casado ou casada se relaciona de maneira íntima com alguém que não é o seu cônjuge. No Novo Testamento, o Senhor Jesus chama a nossa atenção para a gravidade desse assunto. O Senhor disse assim: Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus capítulo 5, versos 27 ao 28. Olha só que coisa! Se o marido ou a esposa cobiçar apenas em seu pensamento se relacionar com alguém que não é o seu cônjuge, na ótica de Cristo, essa pessoa já adulterou, o que inclusive é um grave pecado. Olhando para as Escrituras Sagradas, nós temos um famoso caso de adultério. Sim, estamos falando do relacionamento extraconjugal que aconteceu entre o rei Davi e Batseba. Lembrando que Davi, conforme escrito na Bíblia Sagrada, era um homem segundo o coração de Deus. Essa história está registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Vejamos alguns trechos. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. Misericórdia! O rei sabia que ela era casada, mas mesmo assim mandou que a trouxessem, e assim aconteceu aquele grave delito. Mas o pior ainda estava por vir. Por conta daquele adultério, Batseba engravidou, e então o rei Davi, depois de alguns dias, planejou a morte de Urias, que era seu servo e marido de Batseba. Vamos ver? De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: Põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. 2 Samuel capítulo 11, versos 14 ao 17. Olha só, meu irmão e irmã, por conta desses graves pecados do rei, muitas coisas ruins ao longo dos anos aconteceram em sua família, como por exemplo, a morte de alguns dos seus filhos, incesto e uma série de outras coisas. A palavra de Deus nos mostra que Davi se arrependeu diante do Senhor e teve os seus pecados perdoados. Mas mesmo assim, ele colheu os frutos amargos em decorrência dos seus erros. Nos dias atuais, é comum vermos notícias sobre crimes e que foram motivados por conta de uma traição no casamento. Fora isso, a traição no casamento acaba resultando em divórcio, que traz impactos extremamente negativos para a vida dos filhos, ainda mais se forem crianças ou adolescentes,
crise financeira para o ex-marido e a ex-esposa, e em muitas das vezes, até mesmo um profundo estado depressivo para ambos ou para uma das partes envolvidas. No livro de Provérbios, capítulo 6, versos 32 ao 35, diz assim: Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Além de todas essas maldições que sobrevêm sobre uma pessoa que está em adultério, ela ainda coloca sua vida e a sua salvação em risco. Então precisamos tomar muito cuidado com essa cilada do inimigo. Agora, o que deve ser feito para não cair em adultério? Bom, o primeiro passo é não se colocar em situações favoráveis para que isso aconteça. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, diz assim: Afastem-se de toda forma de mal. E no livro de Gênesis, capítulo 39, vemos a história de José do Egito, que no período em que esteve na casa de Potifar, era tentado diariamente pela esposa dele para se deitar com ela. Mas a palavra de Deus mostra que José sempre dava um jeito de escapar daquela tentação. Vejamos. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou em casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Glória a Deus! Então o negócio é fugir da aparência do mal em todo o tempo. O segundo passo é estreitar o relacionamento com o Espírito Santo. Ore constantemente pedindo a presença do Senhor e para que Ele incline o seu coração a obedecer os seus mandamentos. Peça para que Ele te fortaleça e te dê discernimento espiritual para reconhecer as ciladas do inimigo. Outra coisa super importante é sempre estar em comunhão com a Palavra de Deus para que a mente seja purificada pelo poder das Escrituras Sagradas, pois a Palavra do Senhor é viva e poderosa e através dela somos confrontados pelo Senhor Deus com relação aos nossos pensamentos. Em Salmo 119, verso 11, diz assim: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então devemos orar, ler a Bíblia e com certeza jejuar para fortalecer o nosso espírito. E assim sempre estaremos na intimidade com Deus. O terceiro passo é cuidar do seu casamento e investir nele. Quando o matrimônio é direcionado pela palavra de Deus, fica cada dia melhor. Por isso é muito importante o casal se esforçar para juntos lerem a palavra de Deus e separarem um tempo para buscar o Senhor em oração. Além disso, deve ser evitado a todo custo palavras ofensivas e com relação aos elogios de um para com o outro, quanto mais melhor. Isso com certeza trará grandes resultados para o seu casamento. Efésios capítulo 5, verso 33 diz: Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. E o quarto passo é se aconselhar com pessoas que têm a sua fé em Jesus e que dão bons testemunhos em seus casamentos. Isso pode ser com os líderes de uma congregação cristã, ou até mesmo com aquele irmão que está do nosso lado e que tem um casamento firmado na rocha que é Cristo. Essa atitude pode fazer toda a diferença, sem contar que você terá mais pessoas para te ajudar em oração. Ore ao Senhor e peça que Ele te mostre pessoas capacitadas para te instruir. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito: Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Glória a Deus. Amém. Bom, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe também com todos os seus contatos. E eu vou ficando por aqui. Sou Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarda Instrução e Vive. Até a próxima e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.